Então seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. O meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo a gente traz aqui um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu negócio, para que você saiba afinal que negócio é esse. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que esse podcast é uma produção do Apostila Pocket. Isso é viável graças à edição do nosso grande Leonardo Lana. Então siga o Apostila Pocket e o Leonardo Lana em todas as redes sociais. Então hoje nós estamos aqui com o nosso grande convidado, que cara, se tem uma pessoa difícil para topar, participar do podcast, topar não, mas para conseguir comparecer, achar uma brecha na agenda, foi esse cara. Então muito obrigado, Felipe Monteiro, por topar participar do podcast e finalmente aparecer. Muito obrigado, Caio. Primeiramente, agradecer você pelo convite. Acho que esse foi um dos podcasts mais difíceis de você gravar, né? A gente vem nesse ano de 2020 com vários projetos, várias tentativas, né, da gente fazer acontecer. Eu acho que negócio é esse, né, que é o do podcast. A gente fala muito sobre empreendedorismo e tudo mais, e eu acho que esse ano de 2020, assim, com a pandemia e tudo mais, tem sido uma experiência nova para todo mundo e não está sendo diferente para mim. Então, essa correria do dia a dia, a gente está conseguindo gravar só agora, quase no final do ano, mas deu tudo certo e a gente vai trazer aqui um conteúdo legal para a galera. Com certeza, mas é uma correria boa, né, cara? Assim, eu vejo que você está trabalhando muito. A gente veio aqui falar sobre a Wiz Investimentos, então eu gostaria que você falasse aí pra gente, afinal, que negócio é esse, Felipão? Beleza, vamos lá. Então, seguinte, eu comecei eu fiz curso técnico, inclusive eu estudei junto com o Caio, foi um prazer aí dividir um tempo com você na escola. Futebolzinho sempre rolando. Futebol sempre rolando. Eu tava mais magro ali pra poder correr mais. Naquela época era boa, saudade. Naquela época era boa. Naquela época a gente tinha que preocupar só em tirar nota boa e jogar bola. Exatamente. E aí, isso aí foi em 2014, eu entrei no colégio. A gente fiz um curso técnico de eletroeletrônico. Foi 2014 primeiro, 2015 segundo ano, 2016 terceiro ano, e no meu terceiro ano eu já estava com a cabeça mais fora do colégio, né? Já estava com a cabeça no mercado de trabalho ou na faculdade que eu ia fazer. E nesse colégio, né, que a gente estudava junto, eu tive a oportunidade de ter uma aula que era a aula de gestão da qualidade. E aí o meu professor da aula de gestão da qualidade era um professor que eu gostava bastante. Ele era assim, era uma aula muito, muito boa. Quem era o professor? Ele sempre era o Paulo Gomide, que foi com quem eu comecei a trabalhar logo em seguida. Legal. Do terceiro ano. Então é o seguinte, isso foi em 2016, chegou no final do ano de 2016. No final do ano a gente começou a conversar sobre a possibilidade de trabalhar na empresa dele, que era uma empresa que ele dava vários exemplos na sala de aula. E essa empresa chama Smartbot, né? Smartbot, que foi onde eu trabalhei durante quase 3 anos. Lá eu conheci o mercado financeiro. Trabalhei durante quase 3 anos, trabalhava com atendimento ao cliente. E aí eu via que um potencial muito grande que eu tinha, até mesmo por conta do feedback dos clientes que eu atendia, é que eu tinha um relacionamento muito bom, né? A gente tinha ali uma performance muito boa nessa área de atendimento ao cliente. Então eu tinha o domínio sobre o assunto, que era sobre o mercado financeiro, e tinha uma facilidade muito grande por conta dos feedbacks dos clientes de relacionamento com o cliente. Foi onde eu pensei e falei assim, poxa, acho que tá na hora de eu dar um passo a mais, porque ele era um pouco restrito a uma quantidade X de pessoas, né? E eu pensei, olha, eu acho que eu posso potencializar esse alcance na internet. Foi onde que a gente veio em 2020 para começar um trabalho na internet, mas
com a pandemia do coronavírus, pegou acho que todo mundo de surpresa e comigo não foi diferente. Foi um ano de muitos aprendizados. Então, pegou você e o resto do mundo. Então, acho que todo mundo tá ligado que foi pesado. Tá sendo. Né? Foi muito pesado e tá sendo muito pesado, mas hoje, depois de quase um ano inteiro, né, de pandemia, pouco mais de 6 meses, eu já consegui aí alinhar muita coisa que no início da pandemia eu estava um pouco perdido. Então, a Wiz Investimentos é um projeto que eu sempre tive, né? Um projeto que eu sempre tive na minha cabeça, mas a gente foi conseguir idealizar somente agora no final do ano. A gente começou um projeto, até fiz um projeto de 31 dias no meu Instagram. De que sensacional. Eu participei de algumas das lives lá, principalmente no começo. Depois, acabou que a faculdade, né, do Cefet não foi muito legal comigo, então não podia perder as aulas, não podia perder os trabalhos, mas eu acompanhei de perto e posso falar que, cara, o conteúdo que você tava passando lá foi realmente um projeto, assim, sensacional. Quem compareceu nas lives e fez todas as anotações, estudou, viu ali um conteúdo que antigamente o pessoal cobraria muito caro, né? Não sei se até hoje o pessoal cobra muito caro pra você. Aquele conteúdo que você passou ali, cara, ele tem muito valor. E você sabe disso. Não, com certeza. Quando eu comecei no mercado, né, que foi nesse final de 2016, quando eu saí do colégio e fui começar a trabalhar, fazer estágio, na verdade, né? Na verdade, era estagiário. Eu tinha duas opções. Ou eu utilizava o meu pouco dinheiro que eu recebia do estágio e investia e aprendia, ou então eu comprava o conteúdo, né? Só que naquela época, em 2016, não tem nem tanto tempo, né? Tem aí quase 5 anos. Naquela época, o conteúdo de qualidade, né? A gente tinha muito conteúdo no YouTube, era um conteúdo muito disperso, até hoje, né? Um conteúdo que você vai ver no YouTube, talvez é um conteúdo muito disperso, não tá ali conectado às informações. Então, para você ter acesso a tudo isso, você tinha que, de fato, comprar de alguém, né? Que já passou a experiência ou todo o conteúdo, só que era realmente muito caro. E eu, como estagiário, começando no mercado financeiro, aprendendo como que funciona o mercado de ações, mercado de derivativos, todo o funcionamento da bolsa, eu preferi o quê? Recebi o meu pouco dinheiro do estágio e queimava essa grana na bolsa para de fato aprender. Então realmente é algo que eu quero mudar, e foi por isso aí, pegando o gancho, respondendo de fato a última pergunta, a Wiz Investimentos surgiu justamente para isso, para que vocês não precisem passar, né, a gente alcançar o maior número de pessoas, para que não precisam passar por isso que eu passei, de fato você queimar dinheiro na bolsa para aprender como funciona, mas pegar aí um pouco da experiência que a gente teve. E esse projeto de 31 dias eu entreguei muito conteúdo de verdade, galera. Vocês que estão aqui ouvindo esse podcast, pode entrar lá no meu Instagram, que tá lá até hoje? Todas as lives estão lá até hoje, então eu não sei até quando vai ficar salvo, assim, isso é de verdade, não sei ainda. Quando eu acabei o projeto de 31 dias, eu já tava pensando nisso, eu falei, será que eu vou deixar essas lives salvas ou não? Deixei, falei, vou deixar essas lives salvas, quem não pôde acompanhar, ainda dá tempo, não sei até quando, mas se você tá ouvindo esse podcast, entra lá no Instagram e vê se tá salvo lá ainda, que se tiver, é um conteúdo que vale ouro, tenho certeza. Pois é, e assim, se a pessoa achar que eu tô puxando seu saco, que você é convidado aqui, ela pode, então fala assim, ó, te convido, né, a ir lá e assistir todas as 31 lives e falar se depois desse aprendizado todo lá, depois de ver todo esse conteúdo, se você aprendeu ou não alguma coisa. Mas é muito bem-vindo lá, porque é o seguinte, galera, qual o seu lá eu Instagram, realmente passei... arroba? @filipão.monteiro. Beleza, galera? Fácil, então entra lá, Filipão. Isso, vai lá, filipão.monteiro. E realmente foi o nosso primeiro grande projeto, né, Caio? Foi o primeiro grande projeto, a gente pensa aí em várias possibilidades, mas a primeira iniciativa ainda era até realmente desligado da Wiz, foi um projeto que eu fiz no meu perfil. E a Wiz Investimentos é a empresa, né, que de fato vai vir por trás para alcançar mais pessoas. Mas então convido você a, se você já tem o conhecimento, se você não tem, é para todos os níveis de pessoas, então pode ir lá e acompanhar, que foi um projeto realmente, foi o primeiro projeto, um projeto, graças a Deus, de sucesso, foi muito bom, o feedback da galera foi muito legal. Então convido vocês a ir lá, beleza?
Não, cara, foi muito legal mesmo. E assim, agora falando assim, porque você deu uma pincelada no que você faz, qual que é o seu propósito e nesse projeto, que foi no seu perfil. Mas por que nasceu a Wiz Investimentos? Qual que é o propósito, assim, o que tem por trás, o seu objetivo com a Wiz? Não, beleza. É o seguinte, o projeto da Wiz Investimentos, ela surgiu justamente por eu perceber, por eu sentir um problema na sociedade brasileira como um todo, que é, às vezes, a gente trabalhar, chegar no final do mês, não sobrar nada, né? Às vezes a gente recebe o nosso salário, e isso eu não falo em relação à quantidade que você recebe, tá? Seja 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, às vezes tem gente que ganha 30.000 e chega no final do mês não sobra nada. Então, e aí depois quando essa fonte talvez seque, ou com o passar do tempo você vai olhar para trás, vai ver, poxa, passou esse tanto aqui na minha mão e hoje eu não tenho quase nada. Eu mesmo sofri muito com isso. Às vezes chegava o final do mês, desde quando eu era estagiário e não ganhava quase nenhum salário para comprar um cafezinho, desde quando eu fui efetivado, teve um momento na minha vida que não fez diferença. Quando entrava, por exemplo, R$500, chegava o final do mês, esses R$500 tinha sumido, e quando entrava, por exemplo, 2, 3, 5 mil reais, também não fazia diferença nenhuma, sumia do mesmo jeito. Então, assim, eu posso te falar, só te interrompendo um pouquinho, mas só pra te falar da minha experiência própria, mano. Eu ganhava lá no Cefet, né? Qualquer um que quiser pode ir lá e ver quanto que ganha um estagiário lá. É R$535. Fazia estágio no departamento de engenharia mecânica. E aí dava mais R$100 com a ajuda de custo pra passagem. Nessa época que eu não ganhava tanta grana, inclusive era menos do que eu ganhava no estágio que eu fiz como técnico em informática, eu consegui juntar dinheiro para poder fazer uma viagem, né, para São Paulo. Lá eu ainda tinha R$600 para poder gastar, então basicamente o que eu ganhava no mês eu consegui guardar durante um ano para poder fazer essa viagem. Gastei, comi, foi um rolê muito da hora, né? Eu gastei muito com comida porque eu gosto muito de comer, então eu falei, mano, vou nos rolês aqui onde dá para comer bem em São Paulo. Paguei uns bagulho caro e tal. E, mano, depois que eu comecei a ganhar mais, eu falei, puta, agora deitei. Aí eu comecei a conhecer o famoso cartão de crédito. Aí eu falei, cara, é aqui que tá a minha felicidade. E aí eu fui só me afundando em dívida e gastando mais do que eu ganhava ali. Porque eu falei, próximo mês eu pago, próximo mês não sei o que. E, cara, quanto mais eu fui ganhando, menos dinheiro eu tinha. Então, isso é um negócio que, cara, é uma dor que eu senti. Então, eu vejo que esse problema, você sentiu, por essa dor, você tomou uma atitude, e eu também senti essa dor. Então, eu tô aqui porque, velho, eu sou muito interessado no bagulho que você faz, e eu acho que tem um valor muito, muito bacana, porque, velho, é uma parada que muitas pessoas na nossa idade acabam passando também, né, velho? Então esse problema que você passou, esse problema que eu passei, na verdade eu acredito que seja grande parte da população realmente tem essa dificuldade. Só que antes eu só pensava que isso existia. Quando eu comecei a trabalhar de fato com atendimento ao cliente, eu percebi que isso na verdade era um problema de fato de todo mundo. Foi onde que concretizou o que eu pensava. Não era só seu, né, velho? Que não era só meu, porque eu sou aqui de Contagem, Belo Horizonte, né? Eu nasci em Belo Horizonte, vim para Contagem, depois eu voltei a trabalhar em Belo Horizonte. E aí o contato que a gente tinha realmente era com o pessoal daqui, né? Contagem, Belo Horizonte, Betim. Mas quando eu comecei a trabalhar como atendente, aí vinha pessoas de São Paulo ligando, vinha pessoas do Rio Grande do Sul ligando, vinham pessoas do Nordeste, do Norte. Então eu comecei a ter contato com o Brasil inteiro. E assim, era algo surreal pra mim. Falei assim, poxa, eu tô aqui de Belo Horizonte e tô atendendo uma pessoa lá de São Paulo, que é talvez a capital financeira do Brasil, e essa mesma pessoa tá com um problema igual o meu aqui de Belo Horizonte, entendeu? Então assim, foi onde que me concretizou de fato que o Brasil, na verdade, precisa de uma transformação. Acho que eu acredito mesmo é que é uma transformação de mentalidade em relação ao dinheiro, sabe? Eu acho que o dinheiro ele não é só algo que você vai... tem a cultura seja financeira R$300 vai gastar.
Isso, exatamente. Você vai pegar R$300 e vai gastar, você vai pegar R$2.000 e vai gastar, vai pegar R$10.000 e vai gastar, claro que você pode fazer isso, mas a partir do momento que você tem um planejamento adequado em relação a isso. É claro que tem até aquele livro do Thiago Nigro, né, que é o do Meu Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Eu acho que esse sem cortar o cafezinho é muito importante, porque não é o cafezinho que vai fazer a diferença no todo o seu caixa. O problema é você pegar 100% e gastar tudo. Aí vai chegar no outro mês, você vai ter que trabalhar de novo e vai sobrar nada de novo. E aí você não consegue sair do lugar. Esse que é o problema, você não consegue sair do lugar. O dinheiro, eu vejo muito o dinheiro como um acesso. O dinheiro, ele te dá acesso. E a partir do momento que você tem acesso, você tem poder de escolha, aí você tem liberdade. Então, por exemplo, uma pessoa que exemplo aleatório, tá, galera? Mas uma pessoa que ganha, por exemplo, R$500, ela consegue guardar ali R$100, por exemplo, digamos um jovem que está começando a ser estagiário. Que às vezes já mora na casa dos pais, então, tipo, dá para sobrar um dinheirinho ali. Isso, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, R$500 talvez não dá pra guardar nada, beleza. Agora uma pessoa que tá começando a vida, ainda mora com os pais, ganha R$500, R$100 dá, poxa, pode aí torrar, digamos assim, R$400, mas R$100 deixa guardado. Por quê? Porque esse R$100 lá na frente talvez vai ajudar ela na hora de escolher alguma coisa, porque ela vai ter o dinheiro para poder ter acesso a alguma coisa. O problema é você chegar em algum momento e você não poder escolher, você ter que fazer alguma coisa por obrigação, você ter que fazer alguma coisa porque você não tem escolha, você não deixou nada guardado, você não deixou nada reservado para uma emergência ou alguma situação que você precise de um capital financeiro. Então foi um problema aí realmente que eu concretizei isso trabalhando como atendente, e daí surgiu a Wiz Investimentos, pra gente atacar toda, aí é claro que a gente tem um objetivo maior, né, mas é sempre degrau por degrau, né? Então a gente vai tentar alcançar aí o Brasil inteiro, a gente vai alcançar o Brasil inteiro, mas primeiro começar fazendo a mudança aqui em Contagem, em Belo Horizonte, e depois, quem sabe, a gente chega em Betim, aí chega em Confins, chega e vai para São Paulo, o Brasil inteiro. Então o objetivo é esse, o objetivo foi de fato a gente começar, e aí até onde vai chegar a gente não sabe, a gente vai fazer o nosso melhor para alcançar o maior número de pessoas. Sim, mas eu tenho certeza que esse objetivo, né, porque você sabe que é degrau por degrau, é todo dia ali, mas eu acho que esse objetivo lá na frente é interessante você ter, é necessário você ter esse objetivo. Pô, a gente pode ajudar a mudar a educação financeira das pessoas no Brasil. Mas se eu quero mudar no Brasil, primeiro eu vou mudar na minha rua, vou mudar no meu bairro, vou mudar na minha cidade, e aí eu vou começando a expandir. E hoje com a internet, né, a gente parece meio velho falando com a internet, né? Mas com as redes sociais, com tudo, mas com todas as possibilidades que a gente tem, você consegue alcançar às vezes as pessoas muito mais rápido e resolver o problema delas, e às vezes assim sem cobrar nada, como por exemplo esse projeto de 31 dias. Então, de fato, a Wiz Investimentos, então, ela tem esse objetivo macro e está começando agora degrau por degrau para atingir primeiro essas pessoas, né? Não, com certeza. Até para deixar claro aqui, por exemplo, a Wiz Investimentos está nascendo agora. Para vocês terem ideia, a gente já deu o processo de abertura na contabilidade e tudo mais, mas ainda nem saiu o CNPJ, nem nada do tipo. A gente ainda, de fato, está começando. Eu estou começando esse projeto a princípio sozinho, né, digamos assim, claro que com várias pessoas ajudando, várias pessoas apoiando, mas esse projeto é um projeto que hoje realmente depende 100% de mim. Então a gente está começando um projeto novo. Claro que depois a gente vai trazer pessoas para agregar no nosso negócio e tudo mais, mas de fato 2020 é um nascimento. 2020 é um nascimento para 2021 a gente conseguir fazer um trabalho bacana. Já a partir, igual por exemplo, até coloquei no meu Instagram, né? Você ainda considera que em 2020 dá para fazer muita coisa? Eu acredito que sim. Eu acredito que nesse ano de 2020, que ainda falta aí, acredito eu, um pouco mais de 45 dias, é um ano que, além de você conseguir ainda ter a possibilidade de conseguir conquistar novas coisas, é um ano que você ainda pode fazer muitas tentativas para você chegar no ano de 2021 já sabendo o que você quer fazer. Então, por exemplo, em 2021, em janeiro, a gente já tem planos para janeiro de 2021, mas por enquanto a gente ainda está testando, a gente já está testando muita coisa ainda. A gente está
a gente fez um planejamento pro ano de 2021, é claro que a gente sabe que no papel é uma coisa, na prática é outra, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim, mas a gente tem que ter um norte, a gente tem que ter uma direção bem clara. Então, esse ano de 2020, falta pouco mais de 45 dias, a gente vai fazer muitas tentativas ainda, a gente vai conhecer ferramentas. A gente está aqui gravando esse podcast, então olha para você ver, é o primeiro podcast que eu, Felipe Monteiro, estou gravando. Está sendo ainda no final de 2020. Exatamente, vai sair desse ano. É porque, assim, a gente está gravando adiantado, porque aqui eu gosto de deixar o conteúdo já preparado para mais tempo, né? Isso é muito bom para quem produz conteúdo. Quando você vê que já tem conteúdo, nossa, já tem até o final do ano, é legal. E esse é o último podcast do ano. Quem tá escutando tá aí na virada de ano quase, então assim, é muito legal isso. E, pô, você já tá falando aí do ano de 2020 que dá pra fazer muita coisa. A gente vai escutar e falar, caraca, daquele dia que a gente gravou até hoje, olha o tanto de coisa que a gente fez. E assim como você, eu também não tô parado aqui não. A gente tá com produção, tá fazendo. E, velho, é muito legal esse negócio de produzir e trabalhar com o que gosta, né, cara? É muito bom. É muito bom. Eu acho que é um dos segredos, na verdade, né, da gente fazer algo bem feito, é de fato a gente fazer o que gosta. Cara, é o seguinte, eu vou confessar pra vocês, eu ainda tenho, às vezes eu gravo um stories, faço um reels no Instagram, faço um vídeo pro YouTube, mas eu ainda tenho um pouco de, digamos, vergonha, talvez, não sei, timidez seria a palavra, em frente às câmeras. Sim. Mas é justamente isso que eu quero diminuir cada dia mais, principalmente nesse ano de 2020, porque, na verdade, é o seguinte, não existe nada que você vai ser bom antes de você ser constante, não existe nada, galera, nada. Então, se você tem, às vezes, vergonha ou é tímido na frente da câmera, começa gravando um stories pros melhores amigos, coloca só as pessoas que você tem mais intimidade. Coloca sua mãe, Coloca sua mãe e vai fazendo. Então, nesse ano de 2020 tem muita coisa pra gente fazer e eu espero que quando você esteja escutando esse podcast, você possa entender isso e fazer o ano de 2021 desse jeito. Faz bastante para você ser bom. Se você não é bom ainda, é porque você ainda não é constante, beleza? Sim, e cara, falando um pouco sobre o trabalho que você tem feito esse ano, existe também aquele negócio, né? Você fez o projeto gratuito, mas você precisa pagar as contas. Então, você tem aí, eu sei que tem, mas só pra quem tá escutando, né? Você tem aí algum produto que você fez esse ano? Como é que estão os produtos da Wiz Investimentos? Cara, é o seguinte, a gente lançou um produto digital, beleza? A gente lançou um produto digital que foi o nosso primeiro, e ele teve o nome de Start, né? Justamente por ser um nome que condiz a um início de uma caminhada, né? Um início de uma nova etapa. A gente fez esse lançamento no meio de outubro, ali mais ou menos no dia 11, dia 12, dia 13 de outubro. Tem pouco mais de um mês aí que a gente fez esse lançamento. Foi um lançamento muito legal, foi uma experiência nova. Eu nunca tinha lançado um produto digital, né? Na verdade, a internet ela veio e, de fato, ela revolucionou, né? Antes a gente não tinha produtos digitais, hoje a gente tem produtos digitais. Não tinha essa possibilidade, né, cara? Antes não tinha, hoje a escala tá muito grande, a escala está muito grande, então a gente consegue trazer inovações. Então a gente fez o projeto de 31 dias, foi um projeto gratuito, a gente trouxe muito conteúdo. Só que o seguinte, às vezes, como é tanto conteúdo, às vezes a pessoa ela fica até perdida. Sabe quando às vezes você está dentro da sala de aula e o professor, a professora, ela passa um quadro inteiro de matéria, um quadro pesado de matéria. Você piscou, né? Foi no banheiro, voltou, tá lá, vixe, mano. Então, assim, às vezes você até conseguiu pegar o conteúdo, mas você não conseguiu entender o conteúdo. Às vezes você fez anotações
anotou tudo, escreveu, mas você não conseguiu absorver o conteúdo, porque foi tanto conteúdo que você não conseguiu assimilar tudo aquilo. Então, nesse projeto de 31 dias, foi um projeto gratuito, foi tanto conteúdo que a gente entregou, que talvez a pessoa pode ter ficado até mesmo um pouco perdida. Olha, isso aqui é tanta informação que eu não sei o que eu faço com esse tanto de informação. Então a gente falou o seguinte, olha, vamos dividir isso aqui em etapas. Só que agora a gente vai valorizar o nosso trabalho. Esse foi o pensamento, entendeu? Claro. É claro que antes, quer dizer que antes o pessoal não valorizava? Não, mas eu digo valorizar em relação ao financeiro, né? Vamos monetizar Claro. todo esse trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente separou em etapas, e aí o nosso primeiro produto digital foi o Start, que a gente lançou aí pouco mais de um mês. Eu tinha a ideia de lançar mais 2 produtos, de ser a primeira fase, digamos assim, o Start, a segunda fase ser um outro conteúdo e a terceira fase ser um outro conteúdo. Mas Só que, como eu disse, na realidade, né, como a gente já falou, é diferente do papel. Isso, exatamente. Então, como na realidade é diferente, Já pivotou. Eu pensei em outras coisas, eu pensei em outras ideias, e na verdade até então, talvez recebendo em primeira mão, vocês que estão aqui nos ouvindo, Aí, ó. a gente mudou esse planejamento. Ao invés de a gente ter 3 produtos, a gente vai ter somente um produto, que vai ser a comunidade WIS. E lá dentro da comunidade WIS, você vai ter separado lá dentro cada etapa que você tem que seguir para você chegar no nível de fazer os seus investimentos. Então, por exemplo, em janeiro, já vou até... Isso aqui é algo que vocês estão recebendo em primeira mão. Olha aí. Espero que até lá não tenha pivotado, né? Mas assim, é o planejamento de hoje. Se tiver pivotado também, a galera... É bom que a galera vai lá, filipão.monteiro ou o Easy Investimentos no Instagram e vê lá se o que ele vai falar aqui realmente vai estar rolando. Exatamente. Então a gente tem a ideia aí de trabalhar até o final do ano, como eu falei aqui já durante o podcast, fazer várias tentativas. Para quê? Para chegar no ano de 2021 já sabendo, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. Para chegar em 2021 já com o direcionamento. Então, em janeiro, a gente vai fazer a primeira abertura da nossa comunidade. Então, assim, vai ser mais um passo que a gente vai dar. É aquilo que eu falei, a gente tem um objetivo macro, que é atingir o maior número de pessoas no Brasil, transformar, de fato, ajudar na transformação da educação financeira no Brasil. Mas, para isso, a gente tem que subir o primeiro degrau. O primeiro degrau a gente já fez fazendo lives gratuitas para todo mundo. O segundo degrau foi o Start. O terceiro degrau agora vai ser da gente abrir a comunidade WIS. Então vai ser assim, uma comunidade onde, para você participar, né, vai ter um valor que a gente ainda está estudando, qual seria o melhor valor das primeiras pessoas que iriam fazer parte da comunidade, mas assim, vai ser algo que eu tenho certeza absoluta, disso eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Por quê? Porque é só o começo. É uma frase que eu falo bastante, é uma frase que... É só o começo, é uma frase que te dá muita energia, te dá muito fôlego, que você sabe que tudo que você está fazendo ainda é só o começo. Isso te fortalece, sabe? Tem aquele empresário, empreendedor muito famoso aí no Brasil, que é uma das minhas inspirações, que é o Flávio Augusto, né? Dono da WhatsApp, dono do Orlando City. E ele falou uma frase que me impactou muito, e foi uma frase que... Foram vários conjuntos que mudaram a minha vida, né? Mas foram uma das frases que foram preenchendo para, de fato, transbordar aquele copo e haver uma transformação. Que foi o que ele disse: o seguinte: você tem que pensar no futuro, o que vai ser isso que você está fazendo, o que vai ser, porque é essa transformação no futuro que te fortalece no seu presente. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando o nosso primeiro podcast, talvez o primeiro de muitos, né, cara? Gravando o nosso primeiro podcast, e isso aqui fortalece, sabendo que é um passo a mais na nossa missão. Sim, mano. É um passo a mais na nossa missão. E saber disso, saber que a gente tem um objetivo para chegar, aquele objetivo, visualizar. Por exemplo, hoje a WIS Investimentos ainda está nascendo, mas eu visualizar a WIS Investimentos com 1.000 alunos me fortalece nesse meu início.
Você entende nisso? Você entende isso? Certeza. Por exemplo, a gente fez o lançamento do Start, foram ali 10 pessoas, até soltar um número aqui para vocês, nosso primeiro lançamento digital foram 10 pessoas que fizeram parte ali, que compraram a ideia do nosso projeto, que entraram para dentro da Wiz, né, que foi o projeto do Start, e foram 10 pessoas, antes não tinha ninguém, hoje já foram 10 pessoas que entraram para dentro da Wiz. E é só o começo, e assim, e visualizar, por exemplo, hoje a gente está no final de 2020, vamos visualizar daqui um ano, por exemplo, daqui um ano, imagina, se tudo der certo, se tudo sair dentro do planejado, se a gente fizer um trabalho bem feito e der tudo certo, daqui 2021, 1.000 pessoas dentro da Wiz Investimento, dentro da comunidade da Wiz, olha que legal que seria, o como que isso seria bacana. Então, eu olhar para daqui um ano e ver a possibilidade de um trabalho bem feito, ter 1.000 pessoas impactadas com a Wiz Investimentos, me fortalece muito no dia de hoje em falar que é só o começo e dar o gás, assim, dá muito gás. Hoje, pra por exemplo... plantar hoje, né? Pra plantar amanhã. Hoje, exatamente. Isso, exatamente. Por exemplo, um pouco da minha rotina hoje. Hoje eu acordo... Eu já tive também várias rotinas, tá, galera? Eu já teve vezes que eu acordava 5... Bom, só pra vocês terem ideia, teve vezes que eu acordava 5 horas da manhã, ia fazer exercício, aí depois... Nessa época eu ainda tava trabalhando... lá na última empresa, última e única empresa que eu trabalhei, né, na Smartbot. Então, acordava às vezes 5 horas da manhã, fazia um exercício... Ia de carro, então pegava o carro, ia pro trabalho, depois voltava, ia pra faculdade, voltava, chegava em casa de noite, então isso era uma rotina. A rotina de hoje, como que eu tô fazendo? Hoje eu tô trabalhando 100% home office, galera. Tô trabalhando 100% home office, muito com a ajuda da internet. Se não fosse a internet, isso não seria possível. Então, hoje eu acordo 6 horas da manhã, e, assim, eu acho que a rotina é o que a gente mais consegue pivotar, né? A rotina, hoje eu tô acordando 6 horas da manhã, vou fazer exercício. Mas eu já tô pensando em testar novamente uma rotina diferente, onde eu acordo 6 horas da manhã, tomo um banho e vou ler. Entendeu? Vou ler um livro, eu tô sentindo falta disso, entendeu? Eu tô executando tanto, que eu tô sentindo falta de um tempo de parar e ler um livro, sabe? Eu por exemplo, no colégio eu não gostava muito de ler. Agora, a partir do momento que você trabalha com algo que você gosta, a leitura ela fica assim, gostosa, prazerosa. Eu adoro pegar um livro de finanças, de empreendedorismo, de negócios e ler. Então eu tô sentindo falta disso. De acordar e pegar um livro e fazer uma leitura. Então, vamos ver até onde que vai essa rotina. E vamos ver. Como eu falei, até 2020 a gente vai pivotar muita coisa para chegar em 2021, sabe? Olha, essa rotina aqui foi a que eu mais me adaptei. Essa rotina aqui não ficou tão legal para mim. Eu acordei meio aleatório, meio voando ainda. Agora, essa aqui foi legal. Tem algo que funciona, né? Então, assim, você pode ver, às vezes você começa a ler livro, igual o que aconteceu comigo. Eu tava lendo bastante livro. E eu falei, cara, da hora, adoro ler. Só que tinha uma hora que tudo que eu lia era muito conteúdo, então era muito denso. Então eu parava de trabalhar, parava de estudar, ia ler, só que eu tava estudando também. Então acabou que eu falei, cara, eu preciso de um livro que seja fora de empreendedorismo, de administração, de tudo, para eu poder refrescar um pouco. Acabou que eu não consegui. Eu tô lendo um livro que ele é de administração, assim, ele é sobre... mas ele é mais voltado pro marketing. Então eu tô lendo ele mais tranquilamente, mais de boa. Mas assim, quando eu quero dar uma aliviada, eu vou ler um que tem mais ou menos a ver com aquilo, mas eu não... Os outros livros eu pego, anoto, faço tudo porque eu tô estudando também. Então eu não parei, mas eu me adaptei. Então, e outra coisa, eu leio mais de um livro por vez. As pessoas, tipo assim... Eu acho que, às vezes eu falo, o pessoal fala, mas como que você consegue? Eu falei, eu não consigo ler um só, porque às vezes eu tô lendo um, eu cansei, eu vou pro outro, e aí eu vou revezando, então eu leio dois de uma vez, é o que eu consigo. Então eu acho que pra cada pessoa funciona de um jeito diferente.
Sim, eu acho que cada um vai se adaptar de uma melhor forma, né? Por exemplo, algo que eu quero implementar na minha rotina também é assistir um pouco de série, sabe? Eu quero assistir um pouco de série justamente mano, um pouco consigo, disso que... Mano. Justamente eu me sinto culpado quando eu sinto pra assistir algum bagulho. Eu falo, não, eu podia estar trampando, eu podia estar estudando. Então, mas sabe por que eu pensei nisso? Sabe por que eu pensei nisso? Porque a série ela vai tirar um pouco você daquela pressão no dia a dia, daquela correria do dia a dia. E uma outra coisa, eu tava querendo ter mais familiaridade com a língua inglesa. Eu tava querendo aprender um pouco mais de inglês. Então, assim, eu já recebi muito... eu fiz curso de inglês quando eu tinha ali até uns 15 anos, por exemplo. Eu fiz curso de inglês, mas... já não eu sei assim, a noção básica ali do inglês, né, o hello, nice to meet you, um pouquinho ali do inglês, mas eu queria saber falar a língua, e só que hoje eu não vou entrar dentro de um curso de inglês, hoje não é a minha prioridade, só que talvez assistir uma série em inglês, não sei se eu vou aprender, é como eu disse, esse ano é o ano de testar tudo, então é o ano que eu vou parar, eu tô querendo implementar na minha rotina, assistir série em inglês, pra me desligar um pouco da correria do dia a dia e ver se talvez consiga aprender um pouco de inglês, então olha pra você ver, tô querendo fazer um exercício físico, alguma coisa do tipo, e ler, eu acho que tudo isso faz bem até pra saúde mental. Eu acho que quando você tá bem na sua saúde mental, você consegue sair bem melhor no profissional. Isso, cara, eu tenho convicção disso. E eu acho muito bacana porque, assim, a rotina é uma parada que, velho, você pensa numa coisa e quando você vai ver na prática, nunca é igual você pensou. Nunca. Totalmente diferente. Mas, cara, então, assim, muito bacana o nosso papo aqui, cara. Queria te agradecer por ter disponibilizado esse papo aqui, esse tempo para bater esse papo aqui com a gente. Foi complicado, mas aconteceu. Eu que agradeço, Caio. Eu até peço desculpas por esse papo demorar um pouco a sair, né? Não, muito a sair. Mas saiu e se tudo der certo aí a gente... seja o primeiro de muitos, acho que foi muito bom. E galera, só tenho a agradecer aí todos vocês que ficaram aqui até o final escutando o nosso podcast. Espero que um pouco da minha experiência, espero que um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso bate-papo aí descontraído tenha ajudado vocês aí nessa caminhada da vida, né? Não só como investidor, como investidora, como empreendedor, como empreendedora, mas que tenha evoluído com você como pessoa. E tamo junto. Obrigado, Caio, aí mais uma vez. E até a próxima aí. Só tô sempre à disposição aí para quando você fizer um convite. Cara, com certeza, porque eu acho que falta a gente falar um pouco mais sobre os investimentos, sobre o perfil, quem pode entrar na bolsa ou não. Então acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, mas é bom deixar um gostinho de quero mais, que aí a galera pede, a gente traz você de volta aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir marcar de novo. Pode ter certeza, irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Deixa só suas redes sociais de novo aí pro pessoal. Fala claro, aí, faz o seu merchan aí, por favor. Galera, me segue lá na rede social, é @filipão.monteiro, e o Instagram da nossa empresa, do nosso projeto é @wiz Investimentos. Segue a gente lá nas redes sociais, tenho certeza que o conteúdo que a gente vai trazer lá vai ser um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito legal para você acompanhar e com certeza vai agregar na sua vida, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais. Então tá certo, não deixe de seguir o Felipão, vai lá, confere que eu tenho certeza que você vai ver que o conteúdo é muito bacana. Então, muito obrigado para você que escutou o podcast até aqui e até o próximo Que Negócio é Esse podcast. Tchau, tchau. Edição Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket.